pai, né, de um gurizinho aí de 9 meses, que é o Inácio, e com esse compromisso de tentar passar esses valores, esses mesmos sentimentos, essa maneira de criação, né? E aí me vejo na minha infância, criado aqui fora, estudando e vivendo aqui em Livramento até os meus 14 anos. E aos 14, no segundo setênio, me veio o meu primeiro desafio de desapego, de ter que sair daqui e morar em Porto Alegre, fazer o segundo grau, depois disso a faculdade. E fui, né, muito apegado a essas raízes, a essas origens, a essas conexões que eu tinha aqui. E consegui vencer esse período tendo esse pensamento futuro de retomar e retornar, né? Fiz o meu segundo grau, muito contente lá, me descobri mais sozinho, tendo que me desenvolver. Depois fui para a faculdade de administração, que ampliou um pouco esse olhar. Eu sempre pensei em ir para um lado da veterinária, e nesses testes vocacionais me vinha uma questão de relação com pessoas muito importante, e essa questão de administração mesmo, né? De uma gestão. E surgiu essa oportunidade de ir para a Espanha fazer um curso de gestão, marketing, e um país que tem essa raiz com o campo e com os cavalos. Então, de lá voltei muito movido a desenvolver essa parte de abrir as porteiras e conectar com as pessoas que estão mais longe do campo, mas que têm ainda esse gosto, essa origem, essa raiz, esse vínculo, às vezes familiar até, e que o cavalo nos transporta e nos traz esse valor tão próximo, né? Esse encontro de seres, né? E aí comecei a vislumbrar um trabalho conjunto com a estância, com o nosso dia a dia, com a nossa atividade de campo, trazendo essa visão para a nossa cultura, para a nossa tradição, né, para as nossas raízes nesse viés histórico e também turístico, que a nossa fronteira agora vem sendo descoberta como mais um destino importante aqui, né? E nós podermos vincular esse nosso ofício, esse nosso trabalho com essa busca que as pessoas têm e essa memória afetiva, né, da campanha, né, dos seus familiares, dos animais, né, das comidas, né? Então tem sido um gosto muito grande. E quando retornei de lá, já com alguns anos de trabalho na propriedade, vinha com um desafio, inclusive, de como me atualizar daquela maneira que tinha me atualizado saindo, mas não tendo que deixar mais uma vez os pagos, né? E o turismo vem nos brindando com esse presente, de aproximando pessoas de longe para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, com muita qualidade de ser humano, de histórias, de vivências. Tem sido muito prazeroso, e ter a São Miguel sendo esse portal aí, é uma satisfação, como a gente comenta, um orgulho, e graças a Deus nos toca essa missão, né? A minha história com o CTG, ela começou muito assim, inesperado, assim, porque a minha família ela não é tradicional CTG, né? Meus pais tipo, nunca foram de frequentar, assim, né? Nem da infância, nem na vida adulta deles. E eu vim ter contato assim, com o CTG ali pelos 10 anos, quando um dia a gente foi num evento assim, no Parque Internacional, e tinha uma invernada dançando. E quando eu tinha uns 18, 19 ali, foi que eu tive a primeira oportunidade para começar a assumir grupos, né, nas invernadas. E aí depois disso daí eu não parei mais também de trabalhar, ao mesmo tempo que dançava, sempre trabalhando com as categorias de base, né, mirim, juvenil. Foi no CTG onde eu conheci a Milena também, né, e aí acaba que o CTG ele se torna um ambiente diferente de todos, porque é onde a gente consegue ser um ambiente onde todo público é bem-vindo, né, desde a pessoa mais velha de idade até uma criança, todos frequentarem o mesmo ambiente sem problema nenhum. A minha história, né, de dançarina
Ela iniciou quando eu tinha 4 anos de idade, vamos colocar assim, no CTG Ponteiros do Rio Grande. Diferente dele, meus pais já frequentavam, então ali começou. Não sei nem como, às vezes não lembro, porque era muito pequena, mas tem fotos, né, daquela época. E dali em diante, a gente continuou. Alguns desses companheiros aí que estavam lá com 4 anos estão ainda dançando comigo, então é uma vida inteira, né? E logo que eu saí do CTG Ponteiros do Rio Grande, fomos para o Estância Velha, que é o CTG que a gente está hoje de novo. E logo eu fui para outro CTG, que é o CTG Fronteira Aberta. Aí sim, onde eu conheci o Rodrigo. Vivemos muitas alegrias lá, né? Lá também iniciei com 14 anos a dar aula para as invernadas. Em 2020, então, fomos um grande número de pessoas para o CTG Estância Velha novamente. E em meio à pandemia, assim, a gente juntou forças, né? Fizemos muitas ações sociais naquela época, que era uma forma de estarmos juntos, fazendo bem para alguém, porque não podíamos dançar. Às vezes ficamos pensando assim, meu Deus, abre mão de vários momentos em família, profissionais, né? Pra estar ali dançando, mas dançar, sim, dançar é um amor, né? Pela cultura gaúcha, pelas tradições. O retorno financeiro é pouco, porque a cultura ainda tem muito o que evoluir nesse sentido, assim. O retorno emocional, o retorno de gratificação, assim, ele é muito grande, né? No nosso grupo a gente só tem uma caixa de som e um sonho. E não temos mais nada. O que nos une, o que nos fortalece é a parte da dança. Mas acho que o principal de tudo isso são os vínculos e a família ali que a gente acaba tornando dentro daquele grupo. Né? Acho que também é uma coisa muito importante de a gente falar, que quando a gente decidiu montar o Estância Velha, a gente sempre gostou de retratar essa mistura nossa aqui, que é o povo brasileiro, Rio Grande do Sul, com o povo uruguaio, com o castelhano, essa mistura, né? E trazer isso em dança. E isso daí também é um jeito diferente também de dançar, que fica diferente em relação aos outros grupos. Então isso é uma coisa que a gente preza muito. No início teve um preconceito gigantesco, mas aos poucos teve uma aceitação. E hoje muitos gostam do que a gente faz, né? Mas foi uma questão que a gente teve que bater pé e firmar para mostrar, não, é o nosso jeito, é assim que a gente é assim que a gente fala, é assim que a gente dança, é assim que a gente se veste e é assim que a gente quer fazer. Isso é o que representa a nossa região. Representar essa história, a fronteira do Brasil com o Uruguai, é uma honra e é o que faz a gente se reconhecer, assim. E os outros nos reconhecerem. Porque apesar de gaúchos, existem muitas formas de ser, né? Dentro do Rio Grande do Sul, essa é uma das características mais fortes, eu acho. E que nós adoramos representar. Eu sou de uma família simples, né, humilde, aqui do interior de Santana do Livramento. Com 7 anos saí, fui morar um tempo em Bagé, depois lá pelos meus 13, 14 anos voltei. Meu primeiro empreendimento, né, de empreendedor foi de engraxate. Comecei engraxando sapato, né, do pessoal aí, depois entrei no ramo de vendas. Completando os meus 50 anos, né, em 2019, eu comecei a pensar da seguinte maneira, né? Que nessa vida a gente não leva nada, só se leva da vida a vida que se leva. Então eu comecei a tirar o pé do acelerador e saí a viajar em 2019, fazendo uma expedição por todos os estados brasileiros, né? Visitei as 27 capitais do Brasil, onde me abriu muito os horizontes. E conheci muita gente. Gostei tanto do turismo que quando passei lá por Goiânia, né, eu conheci as mini vacas
que no meio do gado aqui no Rio Grande do Sul, né, eu nunca tinha ouvido falar em mini vaca. Aí comecei a pesquisar e comecei a pensar assim, cara, eu sempre, né, eu criei na campanha quando criança e sempre quis ser fazendeiro, né? Aí, de acordo com minhas condições financeiras, eu não tinha condições de ser um fazendeiro. Aí resolvi criar uma mini fazenda. Então, hoje eu sou um mini fazendeiro. A propriedade aqui tem muito ainda a crescer. A gente começou em plena pandemia. Tivemos grandes dificuldades, né? Começamos com um restaurante que é anexo aqui. E aí depois inauguramos o parque em 2022. 2023 começamos também com a pousada. E a gente vê um grande potencial aqui na fronteira, Santana do Livramento, até por ser uma fronteira muito peculiar, né? Que eu acredito que não exista no mundo inteiro, uma localização entre dois povos, né, que construir uma praça juntos em plena Segunda Guerra Mundial, né? E hoje tu consegue colocar o pé dentro de uma praça no Uruguai e o outro no Brasil. Então, estamos privilegiados aqui nessa região, onde é agraciado com grandes vinícolas, né, com o Pampa, né, que nós temos aqui ao lado, por exemplo, a APA do Ibirapitã, que é uma reserva cuidada por Chico Mendes, Instituto Chico Mendes, que ajuda a preservar, né, a biodiversidade. Então, penso ainda que com essa ideia de me aposentar, né, a gente sempre vai tendo novas motivações na medida que a gente vai vendo a necessidade do mercado. Eu acho que todo empreendedor tem isso aí, né? E eu pretendo, né, como pequeno empresário, aí, continuar, né, gerando emprego e também, né, proporcionando principalmente às famílias e às crianças que estão agora na era da digitalização. Então a gente fica feliz, né, quando vem o pessoal de outros lugares, tanto do Rio Grande do Sul como também de outros estados, que chegam aqui e ficam encantados com o que a gente oferece aqui para o pessoal, né? Passeio a cavalo, pescaria, contato com os animais, né? E a gente ainda está trabalhando muito ainda com a parte estrutural, mas com o tempo vai trabalhar mais ainda com essa parte de didática, né? Onde as crianças possam interagir com os animais. Cresci em Rivera, me formei no Uruguai, sou arquiteto formado lá e em Montevidéu. Tive que ir como todos os que nascemos aqui na cidade, e a gente quer estudar, tem que ir para Porto Alegre, Santa Maria ou Montevidéu, né? E bom, me formei lá e conheci a minha esposa aqui e também se formou em administração de contadora pública no Uruguai também. E bom, chegado o momento a gente resolveu voltar, eu sempre quis voltar aqui para minha cidade. Nós voltamos para cá e nos casamos e começamos a trabalhar, eu como arquiteto e ela como contadora. E um pouco por influência do meu pai, que conhecia toda essa zona, já tinha trabalhado aqui, um empresário que tinha certa visão de tudo, né, na parte empresarial. Um dia ele me chama e me diz: Fabrício, vamos lá que eu quero demonstrar uma coisa que está para ser leiloada. Bom, me trouxe aqui, isso fazia uns 3 anos que estava abandonado. E bom, foi um amor à primeira vista aqui, o Solar Dom Pedro. O Solar Dom Pedro, que ainda não era solar, era a administração do frigorífico Arlo. O frigorífico está aí na frente. O solar se chama Dom Pedro em homenagem ao uruguaio, na verdade, por isso te digo, a mescla essa aqui, da história, o Mercosul já existia antes de nem pensar no Mercosul. Então, o Dom Pedro Irigoyen, em finais do século XIX, se instala aqui com uma charqueada. Ele tinha charqueada em Montevidéu. Por problemas políticos, ele apoiava o Aparício Saraiva, que estava revolucionário aqui, e o presidente era colorado, então eles se entenderam aparentemente, migrou para aqui, para o lado brasileiro, se instala aqui e começa a charqueada aqui no Brasil. Anos depois, algumas décadas depois, ele vende a charqueada
para a empresa Swift Armor, americana e inglesa, e eles são os que fazem esse grande investimento aqui. Fundamentalmente foi o que deu desenvolvimento nesse século, no século XX, à nossa cidade, a Santana do Livramento Rivera. Nesses 20 anos, com pouco investimento e tentando fazer o que está ao nosso alcance, preservado esse prédio, que é um prédio patrimonial, é um prédio que está dentro do plano diretor a ser conservado. Então fazemos o máximo para isso, porque para nós ele tem um valor bem importante histórico. E hoje estamos dedicados a eventos, festas, promocionar eventos também. Por exemplo, outro dia fizemos o lançamento de vinhos, azeites, ou seja, tudo que seja cultural e que também possa contribuir a esse desenvolvimento turístico, estamos sempre apoiando. Essa vida que nós levamos aqui entre famílias que já são praticamente cruzadas, que não têm pais, filhos, casados com brasileiros, ou seja, uma mescla que é muito diferente ao que se vive em outros lugares. E muita gente, às vezes, não entende ao chegar aqui, não é? Eu não sinto nem que sou brasileiro, nem que sou uruguaio. Na verdade, eu sou fronteiriço. Nós, os que vivemos aqui, temos um sentimento muito diferente ao resto, não é? Nós temos boa gastronomia, muita história, temos natureza, temos tradições, temos festas regionais. E toda essa história que nós estamos contando, essa diferença, não é? Quem chega aqui sente que tem um ar diferente, tem uma cultura diferente. E isso é parte do que nós temos para oferecer em turismo também. Eu sou artesã, artista plástica aqui da nossa fronteira e tenho muito orgulho de trabalhar com couro, que é a matéria-prima predominante, né, do meu trabalho. A minha arte é toda voltada para o couro. Posso dizer que eu já trabalho há 30 anos com o couro e comecei meio por acaso. Eu fui prenda de uma entidade tradicionalista daqui, o Galpão Crioulo Malacarasete. Meu pai era militar e o meu pai foi uma das pessoas que construiu o Galpão Crioulo Malacarasete. Sempre teve muito amor pelas coisas aqui da terra. E eu concorri à prenda, saí primeira prenda de lá e aprendi muito. Já trazia comigo, né, essa veia de sangue farrapo, que eu digo assim, que eu me identifico muito. E aprendi muito lá. E foi com muito amor, assim, ó, que eu vivenciei aquela etapa de primeira prenda. E recebi uma faixa bem simplesinha, assim, acho que feita por algum militar na época. E quando eu fui entregar a faixa, parece que não havia quem fizesse, e aí eu teria que entregar a minha. E eu digo, não, mas como que eu vou entregar a minha faixa? E daí eu digo, olha, eu vou começar a fazer faixa porque eu acho que não tem quem faça. Comecei a fazer faixas meio por instinto, assim, e fui pegando muito amor. Então, durante todo esse tempo, as técnicas que eu uso hoje em dia no couro, eu acho que eu fui criando meio por instinto mesmo, porque eu nunca tive aula sobre isso, né? Então, fui criando as minhas técnicas e cada vez me apaixonando mais por esse trabalho. Na escola, eu fazia em folha mesmo. Desenhava o rosto dos colegas e resolvi experimentar isso no couro, né? Então, assim, ó, fui tentando e gostei, e hoje em dia o meu trabalho do ano inteiro é voltado para essa parte de trabalhos personalizados. Eu trabalho com essa parte de mateiras, porta-ervas, porta-cuias, capas para térmicas e principalmente os quadros, que eu faço em vários tamanhos, dependendo daí do gosto da pessoa, né? E faço personalizado. Eles me mandam uma foto do que eles querem e eu reproduzo no couro, como se fosse, diria para vocês, aquelas fotos antigas, né? Que o pessoal fazia, só que eu faço no couro. Há um tempo atrás, eu morei em Florianópolis e aí quando eu voltei para Livramento, eu até vim para passar um período de férias aqui, mas retornaria para lá.
Só que aí eu cheguei aqui e encontrei, vim bem num período de camperiada, né? Que a gente é bem forte aqui, a nossa camperiada internacional. Vim com uns amigos ginetes que vinham para montar, mas vim com eles só para esse período de camperiada. E daí, quando eu fui voltar, o meu pai adoeceu. E aí acabei ficando e não retornando mais. E eu já trabalhava, já fazia faixas de prendas para as entidades do lado de lá da cidade que era onde eu morava. Então, todas as outras entidades daquele lado, eu já fazia faixas de prenda, né? Quando eu vim pra cá, eu digo, tá, eu não sei se aqui vai ser a mesma coisa. Mas qual foi a minha surpresa? Todas as entidades do lado de lá da cidade que eu trabalhava vieram atrás de mim e eu conquistei a clientela das entidades deste lado. Então, agora eu posso dizer para vocês que para as entidades tradicionalistas de Livramento, eu trabalho para, digamos que 98% das entidades. Todo esse trabalho de faixas e outras coisas que eles precisam durante todo o ano. E eu mando para várias cidades, né? Que procuram um trabalho assim, rústico, um trabalho rústico como o meu. Alex Rar, 30 anos, santanense, residindo desde sempre aqui nessa terra querida, nessa fronteira a qual a gente ama tanto, que defende há tantos anos. Hoje sendo integrante aqui também da equipe do Trem do Pampa, esse trem que está trazendo desenvolvimento novamente e o turismo junto a para Santana, para a nossa fronteira como um todo. Desde os meus 8 anos já participava do cenário artístico, como iniciei lá na poesia crioula inicialmente, logo depois a partir dos 13 que me envolvi com a música, e desde aí não paramos mais, já são 17 anos que a gente vem cantando e levando o nome de Santana do Livramento para outras tantas cidades do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, onde já tivemos o prazer de estar cantando, e hoje em dia com a tecnologia, né, com certeza muito mais longe o nosso canto pode chegar. E sou formado radialista também, trabalhei nessa área durante 5 anos, sou formado bacharel em desenvolvimento rural, gestão agroindustrial, técnico em meio ambiente também, e também tenho uma experiência na área do comércio, né? A minha família trabalha com uma agroindústria aqui em Santana do Livramento faz aproximadamente 50 anos. E eu, desde que me conheço por Alex, já trabalho junto com eles também. Então, o setor primário, de certa forma, sempre esteve muito presente na minha vida, né? E toda essa nossa identidade, esse ambiente que a fronteira carrega, isso com certeza passou também para o meu canto, passou para os nossos usos e costumes e para a formação da nossa identidade, que a gente tem muito orgulho de levar agora também através do Trem do Pampa. Foram 14 anos para tentar conseguir que o Trem do Pampa acontecesse, e agora, graças a Deus, saiu do papel, está nos trilhos esse trem, e agora baixando recentemente, depois de mais um passeio maravilhoso que tivemos, uma santanense me comentou, parece que a gente não conhece a nossa cidade, por causa que é uma visão completamente diferente de estar dentro do trem, por mais que a gente conheça a nossa campanha gaúcha, o nosso Pampa, estar dentro do trem, estar cortando as coxilhas através do trem é completamente diferente. Viver uma experiência provando do vinho santanense, do vinho produzido aqui na nossa terra, no nosso terroir, provando os produtos típicos daqui, é uma alegria imensa, tem um sabor inigualável, até mesmo para quem já conhece essas experiências, né? Vale a pena conferir, vale a pena todos chegarem até o Trem do Pampa, até Santana do Livramento, conferir não só o trem, mas tantas outras coisas boas que temos aqui na nossa terra. Passamos muitas vezes no caminho por alguns bairros mais pobres, né, não tão desenvolvidos da nossa cidade, mas é lindo ver, o trem de certa forma traz uma esperança, traz um olhar querido, e essa gente, as crianças mesmo que nos abanam, elas também terão oportunidade de estarem também aqui no trem. Então é um trabalho até mesmo social que o trem traz para Santana do Livramento. É uma virada de chave no turismo, no desenvolvimento, em todo o ambiente, na energia do santanense, com certeza. Sou francês,
Cheguei no Brasil a primeira vez em 2011, procurando informação sobre a viticultura brasileira. O que tu procura quando precisa fazer um vinho tinto? Tu precisa de calor, mínimo de umidade, vento para secar o galho para evitar a doença. Então procurei informação e vi que a melhor região do Brasil para fazer um vinho sustentável, significa orgânico, biodinâmico, seria a faixa da fronteira. Então o que acontece? Se tu produz uva, tu vai precisar de adubo. E como não queria comprar adubo, na França compramos o adubo de esterco de ovelha da Grécia. Então aqui fui procurar esterco de ovelha, mas ninguém me vendia esterco de ovelha, porque ninguém acredita no esterco de ovelha. Então criei um rebanho de ovelha, tinha que encerrar de noite para receber o esterco. E dessa ideia, no que um francês no Brasil que falta queijo, vinho e presunto. Então falei, tá, vinho vou ter, mas vai me faltar queijo. Então iniciei a ordenhar a ovelha, porque Livramento é o maior rebanho de ovelha do Rio Grande do Sul. Livramento é capital vinicultura nacional. Falei, por que ninguém cria ovelha de leite aqui na região? Ah, porque a ovelha não produz leite, não sei o quê. Tudo bem, bom. Beleza, vamos tentar. Então tentamos, alugamos um laticínio para fazer teste, comprando leite de Santa Catarina. E quando o rebanho ficou suficiente bom, produzimos o próprio leite e fazemos o queijo nosso. E como o solo do leite é um resíduo do queijo, bagaço de uva é resíduo do vinho, precisava de largar esse lugar, algum lugar, e criar porco, porque o porco se alimenta de bagaço e se alimenta também de solo do leite. E assim criamos uma raça de porco brasileira, que é porco mura. A ovelha nossa é crioula, e la cone, francesa e brasileira. E a ideia é tudo é brasileiro para tentar levantar a bandeira do Brasil, ser barista. E como não jogo futebol e que não sou bom de carnaval, tem que criar uma coisa gaúcha. Então aqui nesse espaço, na queijaria, é onde hoje a gente produz a nossa linha de queijos autorais de leite de ovelha, né? Autoral, porque que significa isso? São receitas que nós criamos com o intuito de valorizar o bioma Pampa, homenagear Santana do Livramento, a região da fronteira. Então nós criamos, por exemplo, um queijo chamado doble chapa, que são 2 queijos em um. É um queijo de leite de ovelha e um queijo de leite de vaca, que a gente processa separadamente e a gente junta. E ele fica com uma fronteira no meio, né? Porque são 2 queijos mesmo, né? Tem uma coloração diferente. A gente criou um queijo chamado Santana, em homenagem a Santana do Livramento, um queijo macio e bem intenso. Então é aqui que a gente produz essa linha de queijos autorais. Aqui esse vinhedo, meu sonho de início é produzir uma uva orgânica. Então esse vinhedo esse ano vai ser certificado orgânico. Significa que não se coloca nenhum produto químico e meu filho conseguirá comer naturalmente a uva sem precisar lavar e tudo isso. E depois faz um vinho mais natural. A ideia é fazer realmente um ciclo. Significa que a ovelha come o pasto. Antes de ordenhar, o esterco se retira, se faz compostagem e depois se coloca no vinhedo. O bagaço da uva do vinho se dá para os porcos. O solo do leite do queijo das ovelhas se dá para os porcos. Quando preciso adubo por pastagem, onde vai ter as ovelhas, encerrou 15 porcos. Em um mês, os 15 porcos me conseguia produzir o adubo suficiente por 3 ou 4 hectares de pastagem. Então a ideia nossa é realmente trabalhar sobre a sustentabilidade. Tudo a coisa que se produz aqui, se aproveita aqui. Estamos na época da poda e depois vai ter a brotação e o ciclo da vida volta. Que alimentar o terror da vigia é solo, o sonho e o tempo. Sou cantora, compositora, jornalista e comecei nos caminhos da música com 7 anos de idade, de maneira bem despretensiosa, na verdade. Meus pais contam que eu sempre cantei muito em casa, mas não tinha assim essa pretensão de que isso de fato viesse se tornar uma profissão e um propósito de vida. Mais ou menos com uns 8 anos eu comecei a fazer aulas de canto e participei do meu primeiro festival de música nativista, um festival de intérpretes. E daí pra frente as coisas foram acontecendo
Também sou bailarina, então por muitos anos também me dividi entre a dança e a música. Já participei de alguns espetáculos de teatro musical, no elenco aí tanto como cantora quanto como bailarina. E assim foi indo, assim, a minha vida sempre, a música teve um papel de protagonista, um papel muito importante. Mas por volta aí dos 16 anos que a coisa começou a ficar um pouco mais séria, então eu passei a enxergar a música não só como um hobby, mas já vislumbrando isso como um propósito mesmo. Comecei a sentir de maneira mais presente essa vontade de seguir nos caminhos da música. Sempre gostei muito da cultura gaúcha, até porque aqui na fronteira a gente tem essa relação muito estreita com esse estilo de vida do gaúcho, que eu digo que mais do que qualquer regra ou qualquer delimitação que possa existir, o gaúcho aqui da fronteira tem essa relação com o campo, que eu tenho e que a minha família tem, então isso é algo muito natural. Já estava fazendo faculdade de jornalismo em Santa Maria, morei fora daqui durante 5 anos e sempre com a comunicação muito presente, mas uma das maiores vontades minhas de fazer jornalismo era justamente para ter um pouco mais de domínio sobre maneiras que eu podia utilizar na minha carreira como cantora. Então, sempre trabalhei de maneira muito independente, produzindo todos os meus conteúdos e investindo, né, daí de maneira mais eficaz e de maneira mais séria na minha carreira como cantora. Aí aconteceram alguns pontos bem importantes, como foi a questão da Califórnia da Canção Nativa, onde eu cantei a composição Guria, que foi uma música que me abriu muitas portas, teve uma repercussão muito legal, além de ter sido um sonho realizado, né, pisar no palco da Califórnia, ter sido o melhor intérprete. Comecei então a produção do meu segundo álbum, intitulado Guria, e logo em seguida veio também 2 outros momentos muito importantes da minha trajetória, que foram os programas O Canta Comigo, da TV Record, e o The Voice Brasil, da Rede Globo. E em 2022 tive essa oportunidade também cantando folclore como diferencial, então por isso também sou muito grata a viver na fronteira, porque isso também sempre me abriu muitas portas, sendo um diferencial no meu estilo musical. Ser fronteiriça é quem eu sou, é o lugar de onde eu venho, e eu sempre levo isso para todos os lugares onde eu vou. Isso está muito presente na minha identidade musical, cantando o folclore uruguaio, que é tão característico, né, as milongas, juntando tudo isso com a música gaúcha, que eu acho que dá uma combinação muito especial. Esse é o minha principal marca, né, o acento fronteiriço. Isso tá nos meus trabalhos, tá nos clipes, sempre mostrando as belezas da fronteira, porque eu acredito muito, né, no potencial da fronteira e sou uma grande apaixonada por ser fronteiriça. La niña paró la cabeza poniendo mucha atención. Escuchó un golpear de pata, lo sentí en el corazón. Por cierto, ella lo sabía, su caballo estaba cerquita. Eran almas gemelas, una unión que palpita. Esta historia es antigua, tenía un sueño de niña, de galopear campo afuera, sin miedo ni fronteras. Buscaba un caballo ideal, pa' ser de niña, dijera el papá, pa' tener confianza total, tranquilo y dulce de manso andar. Pero el hombre ignoraba que su hija con alma campera era fuerte, audaz, no quería más seducir.